Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Continuando lendo, né, o devocional Tinta, Papel e Ele, da Zoe Lili. Que tempo bom, né? Eu não canso de falar, porque a cada dia, né, para me gravar, eu tenho que falar que Deus fale comigo, né? E Ele tá falando e tá. O de hoje tá tenso, hein? Histórias não resolvidas. Quem não tem uma história não resolvida, levanta a mão. Eu tenho. Então, que Deus possa falar aos nossos corações. Nós temos três leituras. Duas eu vou ler na, revista, na versão NVI e a outra eu vou ler na versão A Mensagem, que eu achei bem pertinente para o momento. Vamos começar em Mateus 5:23 e depois Mateus 6:14. Mateus 5:23 lemos assim: Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, aí ele até continua, né? Deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então, volte e faça a sua oferta. Então, volte e faça a sua oferta. E o 6:14. Portanto, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Então, essas histórias mal resolvidas, né? O que acontece? É perdão. Que a gente possa lembrar disso. Precisamos liberar perdão. Que liberar perdão não é para o outro, não. É para a gente mesmo. Né? Então, quando eu libero perdão, é para o outro. É para mim, primeiro. Agora eu vou ler o Hebreus 12, de 1-3, mas na versão A Mensagem. A disciplina de correr a maratona. Percebam o que isso significa. Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando. Significa que o melhor a fazer é continuar. Livre dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso como Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como a injeção de adrenalina na alma. Se a gente lembrar tudo que ele passou, né? Por nós. Vamos ler agora. Quem não ama um bom filme com um enredo perfeito, ótima trilha sonora, fotografia espetacular, atores incríveis? Tudo isso faz parte de um bom filme. Além disso, todos possuem um início e um fim. Seria muito estranho se estivéssemos assistindo a um filme muito bom e antes do grande finale desligássemos a televisão. Quando assistimos a algo ruim, sim, talvez queiramos interromper por não fazermos questão de ir até o final. Sem querer, o nosso cérebro funciona assim. Queremos ir até o fim com as coisas que são lindas e confortáveis, intrigantes e interessantes. Por outro lado, aquilo que é dolorido, frustrante e vergonhoso, não queremos ver até o final. Colocamos em uma gaveta as histórias que não queremos mais ver. Deixamos debaixo do tapete os sentimentos não correspondidos.
as emoções machucadas e aquilo que nos trouxe culpa e vergonha. Porém, quando queremos ter uma conexão profunda com Deus, precisamos permitir que Ele entre em todas as nossas histórias, sejam elas agradáveis ou doloridas. Pois é somente quando tudo está posto à mesa que podemos dizer que começamos então a ter um relacionamento verdadeiro, genuíno. Quantas histórias você tem procrastinado para encarar? Deixado, né? Agora eu vou resolver isso não. Vou deixar para depois. Quantas vezes? Talvez seja uma carta com pedido de perdão, uma conversa para liberar o perdão a você mesmo. Talvez um dinheiro que você roubou e nunca devolveu. É dinheiro, não. De repente no bolso do marido, né? Eu já fiz. Eu já pedi perdão a Deus. É uma mentira que você nunca confessou. Uma traição que está camuflada. Ou um eu te amo para alguém próximo que você deveria ter falado há muito tempo. Para prosseguirmos em intimidade com Deus, precisamos de alguma forma concluir nossas histórias, parar de evitá-las. Temos de atravessar a nossa dor segurando nas mãos do Pai, em vez de fugir daquilo que nos traz lembranças amargas. Somente assim conseguiremos trazer à luz aquilo que nos prende no escuro, nos prende à culpa e ao sentimento de abandono. A maneira mais prática de resolvermos nossas histórias é liberando perdão. Quando liberamos perdão ao nosso ofensor, nós nos desconectamos dele e nos tornamos livres para, então, viver um novo dia com Cristo. O perdão é uma decisão de obediência a Deus e não um sentimento. Perdoamos em fé, pois já fomos perdoados. O processo de perdão inclui a declaração e a liberação diária, bem como a aceitação do perdão de Deus quando falhamos. Então, todo dia precisamos pedir perdão e aceitar que Deus nos perdoa. Porque às vezes a gente pede perdão a Deus e acha que ele... eu faço as coisas tão ruins. Eu penso assim... Mas ele, se você confessar e se pedir perdão, ele perdoa. Então vamos aceitar isso. Porque o inimigo, ele fica, buzinando na nossa cabeça, falando, você fez isso, a coisa lá atrás, coisa que você já pediu perdão a Deus e Deus já perdoou. Então vamos lembrar disso. Vamos lembrar que devemos aceitar. Se pedimos perdão, Deus usou a borracha dele, apagou. Que hoje você tenha coragem de olhar para dentro de si e encarar aquilo que por tanto tempo evitou. Que você traga isso à luz. Confesse para alguém importante em sua vida. Compartilhe a sua dor aos pés da cruz e libere o perdão necessário ao seu próximo e a você mesmo. Então a gente tem que lembrar de ter uma pessoa que a gente possa falar e aos pés de Cristo. A Ele a gente pode escancarar, falar, porque Ele já sabe, mas Ele quer que falamos, né? Então a gente tem que lembrar disso e falar. Vamos falar para Ele o que está acontecendo conosco. Aonde a gente está, né? Com aquele probleminha, com aquele coisa faltando perdão. Essa semana eu consegui, falei com uma pessoa, né? Foi essa semana agora que passou, de uma coisa que está no meu coração. Mas Deus está trabalhando e eu já estou bem mais leve. E a pessoa nem fez nada, tá? Eu também não fiz para a pessoa, mas tinha alguma coisa que estava eu precisava falar. E eu falei com essa pessoa e continuei falando com Deus. E está bem melhor, eu já não estou sentindo... Porque não tem perdão. Só que é um detalhe que estava faltando. Mas, graças a Deus, está bem melhor.
Somente assim você poderá viver novas histórias maravilhosas ao lado de Cristo, sendo elas difíceis ou fáceis. O que importará sempre será a sua constante companhia. Quem é a nossa companhia? Jesus, né? Que nós possamos estar sempre na melhor companhia, que é o nosso Jesus Cristo. Então vamos lembrar de perdoar e pedir perdão. A oração. Senhor Deus, revela-me, através do Espírito Santo, as histórias que ainda preciso concluir em minha vida. Eu libero perdão aos meus ofensores, assim como o Senhor me perdoou. Quero estar na luz, onde nada está escondido, onde há liberdade e alegria. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos fazer essa oração, de falar para Deus, falar para o Espírito Santo, está limpando, mostrando para a gente o que a gente fez e pedir perdão e aceitar o perdão dele. Esse aqui é o meu desenho de hoje, né? Tô pintando com aquarela metálica. E tá ficando bonito. Então, que Deus nos abençoe e que Deus continue cuidando de cada uma de nós. Que nós possamos viver novas histórias, né? Histórias resolvidas. Vamos resolver nossas histórias. Histórias não resolvidas não é pra gente, não. Vamos resolver as nossas histórias. E aí vem dizendo, no desenho, né? Escrever uma carta, tentar de novo, liberar perdão, ter paciência, esquecer de vez, prosseguir. Então, que nós possamos, né, resolver as nossas histórias e seguir. Lembrar o que Cristo fez, né? Seguiu o alvo. Beijo grande, que Deus te abençoe e que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Beijo.